Bom dia, pessoal. Continuando o que a gente estudou na aula passada sobre triângulos retângulos, a gente iniciou com o Teorema de Pitágoras e hoje é o dia de amadurecer algumas questões sobre esse teorema, tá certo? Mas antes vamos relembrar. Peguei aqui um triângulo retângulo, por quê? Porque o Teorema de Pitágoras, ele é só aplicado em triângulos retângulos, tá certo? Então vou pegar esse triângulo, vou colocar como medidas o A, o B e o C. São medidas laterais desse triângulo. Claro que são números, mas eu vou colocar letras para a gente não se prender por enquanto a números, tá certo? Então tá aí o A, o B e o C. Vimos nas aulas passadas que cada elemento desse vai ter um nome. No caso, o lado do triângulo que está na frente do ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Vimos que os outros dois lados, que no caso aqui é o B e o C, que formam o ângulo de 90 graus, são chamados catetos. E o resultado, que consiste no Teorema de Pitágoras, ele inicia com a hipotenusa e afirma o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Certinho? Então o cálculo que eu vou fazer aqui para frente, para determinar alguma medida lateral desse triângulo, será este. Vai ter essa estrutura. Eu vou iniciar a estrutura com a hipotenusa ao quadrado é igual, o restante é com os catetos, certo? Eu vou sempre repetir essa estrutura em triângulos retângulos, onde a gente quer saber uma medida lateral desse triângulo. Tá certo, pessoal? Vamos para as questões, porque o dia de hoje é o dia de amadurecer algumas questões. Já vimos a aplicação desse teorema e hoje a gente vai amadurecer a resolução dessas questões, dessas variações dos triângulos. Quando isso aqui for um número natural, quando isso aqui for um número natural junto com um radical, quando a hipotenusa for o lado que a gente quer encontrar, quando um dos catetos for dessa vez o lado que a gente quer encontrar, o que a gente faz? Essas variações a gente vai aprender hoje, tá certo? Então, vem comigo, vamos lá. Voltei com a questão número 1 que diz o seguinte. Determine os valores de x em cada caso. Nesse primeiro caso, da letra A aqui, 3 e 4 são números naturais e o x, que é o que ele quer saber, é a minha hipotenusa. Então, por que eu devo começar a construir aquela estrutura? Pela hipotenusa, que nesse caso é o x. Então vai ficar assim, x ao quadrado é igual. Eu não disse a vocês que depois de igualdade o restante é com os catetos? Pronto. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, na ordem que vocês preferirem. Tanto faz, certo? Eleva os dois ao quadrado. No caso vai ficar x ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E o 4 ao quadrado, 16. Resolvo a soma. X ao quadrado é igual a 25. Esse quadrado traz para esse outro lado da minha equação, da minha igualdade, como raiz, porque eu inverto a operação. Então vai ficar x igual a raiz de 25, que por fim, calculando o radical, dá 5. Por quê? Porque a raiz quadrada de 25 vai ser um número que ele, vezes ele mesmo duas vezes, dá 25. Então é o 5. 5 vezes 5, 25. Vamos para a letra B? A hipotenusa agora não é mais, aqui tem um 6, tá, pessoal? Deixa eu colocar mais aqui embaixo. Aqui tem um 6. Essa medida lateral é 6. É porque está com uma luzinha aí, tá? Mas a gente vai tendo cuidado, vai identificando. A minha hipotenusa aqui é o 10. Então é por ela que eu vou começar. Vai ficar 10 ao quadrado é igual. O resto não é com os catetos? Eu não disse a vocês aqui, não foi? Os catetos aqui, é 6... e x. Então vai ficar 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvo as potências. 10 vezes 10 dá 100. 6 vezes 6, 36. E repete o x ao quadrado. A melhor maneira de resolver essa equação é você trazendo 36 para esse lado. E no lado de lá da igualdade deixar apenas o x quadrado. É isolar ele. Certo? Então eu vou fazer isso. Trazer o 36 para cá. Só que como ele está positivo, não tem nada na frente, significa que é positivo, vem negativo. Então vai ficar assim, 100 que já está aqui, menos 36,
igual a x quadrado. Resolva a subtração, dá 64 igual a x ao quadrado. Lembra desse quadrado? Mesma coisa. Traz para esse lado como raiz quadrada. Aí eu vou em busca de um número que ele vezes ele mesmo dá 64. Ei, quanto é que é 8 vezes 8? 64. Então o x vale 8. Beleza, pessoal? Então, este cateto tem medida 8 e esta hipotenusa tem medida 5. Todos eles encontrados através do Teorema de Pitágoras. Certinho? Vamos para as próximas. No caso aqui a letra C e a letra D. Vem. Ó, voltamos com a letra C e com a letra D, tá? Pois, professor, mas cadê as variações? Continua sendo um número natural aqui, ó. Mas o problema é que lá no resultado não vai ter uma raiz quadrada exata como estava tendo nas outras, tá? Nas outras eram raiz de 25, dá 5. Raiz de 64, dá 8. Mas e agora? Vejam como é que vai ficar a raiz de cada uma dessas. Vamos para a letra C? Quem é minha hipotenusa aqui? X. Começo por ele. Vai ficar x ao quadrado é igual. Os catetos é 4 e 10. Que informa o ângulo. No caso, 4 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Ei, 4 ao quadrado é 16. 10 vezes 10 é 100. X ao quadrado dá igual a 16 mais 100. 116. X ao quadrado igual a 116. Tá vendo que eu vou resolvendo e colocando embaixo? Traz o quadrado como raiz quadrada. Pessoal, do mesmo jeito, gente, que o primeiro exemplo. Vocês estão percebendo? E agora a raiz quadrada de 116. Pessoal, não é exato. Não dá um número exato. Ele não é conhecido como quadrado perfeito. Tá? Então o que acontece agora? Eu vou simplificar esse radical. O que é simplificar? É tirar de dentro da estrutura tudo que você conseguir. Resolver dentro da estrutura tudo que você conseguir. Automaticamente a gente vai tirando dentro do radical, certo? E esse procedimento, ele é resultado de uma fatoração. De quem? Do radicando. Então eu vou pegar o 116 e fatorar, certo? No caso 116 por 2, ó, vai dar 58, que por 2 vai dar 29. Como 29 é número primo, só vai ser divisível por 29, que dá 1. Pronto. Certinho? Feito isso, o que é que eu faço? Como o índice aqui é 2, ó, vou agrupar aqui os iguais de 2 em 2. Os iguais de 2 em 2, no caso foram esses. Em vez de 116, eu vou escrever a versão dele fatorada. No caso é, ó, 2 ao quadrado vezes 29. Por que, professor? Se eu escrever 2 ao quadrado? Pessoal, tem uma propriedade da radiciação que quando o expoente do radicando for igual ao índice, a base dessa potência, ela sai, ela vira resultado desse radical. Então aqui, ó, esse 2 sai, porque o expoente é igual ao índice, que também é 2. Quando ele sai, só fica lá dentro o 29. Então o resultado vai ser 2 raiz de 29. Esse é o resultado do cálculo desse triângulo. Desse aqui vai ser algo bem parecido, porque vai dar no radical que não tem raiz exata. Repare mesmo. Aqui começa com x ao quadrado. Que são os catetos? 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Resolve as potências, que no caso vai ser x ao quadrado igual a 6 vezes 6 é 36. 10 vezes 10 dá 100. 136. X ao quadrado é igual a 136. Passa ao quadrado como raiz quadrada. Pronto. Agora só é você pegar 136 e fatorar. Beleza? Vamos fatorar aqui. Por 2, 68. Opa, 68. Por 2, 34. Por 2, 17. Não vai dar mais por 2, porque 17 é número primo e só dá por 17. Fecha a conta. Observe que essas divisões eu vou agrupar de 2 em 2, tá? Mas professor, não tem 3 número 2 iguais? Eu não agrupo os 3 não.
Como o índice aqui é 2, eu só agrupo os iguais de 2 em 2. Em vez de 136, eu vou escrever assim, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 17. Por que isso? Porque quando o expoente de um radicando é igual ao índice do radical, a base sai. Nesse caso, esse 2 sai. Quem é que fica dentro do radical? 2 vezes 17, pessoal, que dá 34. Fechou a conta. O resultado é esse. Certo? Então, qual é a diferença da C e da D em relação a A e B? Os resultados finais, que não dá raiz quadrada exata, a gente tem que fatorar, a gente tem que simplificar esse radical. Certinho? Vamos para as últimas variações, que é justamente quando uma lateral, aqui ó, tiver um radical. Vem comigo. Se liga nesses exemplos aqui, ó. Esse primeiro tem 2 radicais, simples, significa que ele está sozinho, aqui, como laterais desse triângulo. Já esse aqui tem um radical acompanhado com um fator. Bora ver como é que acontece aqui? Resolvendo o primeiro, começando pela hipotenusa, vai ficar como? X ao quadrado é igual, hipotenusa é x. O restante é com os catetos. Raiz de 20 ao quadrado mais raiz de 20 ao quadrado. Pessoal, tem uma propriedade de um radical que diz o seguinte, que quando a raiz quadrada ela tiver dentro dessa raiz quadrada um radicando com expoente 2, que no caso o expoente é igual ao índice, dessa forma aqui, ó, raiz quadrada de 8 ao quadrado, tá vendo que o expoente é igual ao índice, que também é 2, que não aparece? O resultado disso é a própria base, que é 8, tá? Nestes casos aqui também, ó, raiz quadrada de 20 ao quadrado dá 20. Raiz quadrada de 20 ao quadrado dá 20, porque o expoente é igual ao índice, tá? Então vai ficar x ao quadrado é igual a 20 mais 20, que dá 40. X ao quadrado igual a 40, a soma. Passa o quadrado com raiz quadrada de 20, ou raiz quadrada de 40, desculpa. E a raiz quadrada de 40 é exata? Não. Certo? Não é exata. Não é 20, não, professor? Não, 20 mais 20 vai ser 400 e não 40, tá? Cuidado. Então pega o 40 e fatora. Fatorando 40, ó. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Para o cálculo, agrupa os iguais de 2 em 2. Agrupei. E em vez de 40 vai ficar x igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Como o expoente é igual ao índice, só esse 2 aqui sai. Então vai ficar ele lá fora. E dentro, 2 vezes 5 que dá 10. O resultado é esse. Vamos para o próximo, que a hipotenusa é 6. Vai ficar 6 ao quadrado é igual. Quem são os catetos? X e 2 raiz de 5. Então vai ficar x ao quadrado mais 2 raiz de 5 ao quadrado. Só que se eu colocar dessa forma, esse quadrado vai ficar aparecendo só do raiz de 5. Então eu vou colocar aqui, ó, parênteses. Certo? Vocês estão vendo, né? Beleza. Deixa eu repetir aqui embaixo. Por causa da luz. Pronto, repeti. E agora, vou resolver as potências. Ó. 6 vezes 6 dá 36. X ao quadrado eu não consigo resolver por enquanto. Agora, meu amigo, aqui só tinha um radical. Foi aquele sistema. Raiz quadrada de um número ao quadrado dá o próprio número. Nesse caso era 20. Aqui eu tenho tanto 2 para ser elevado ao quadrado, quanto raiz quadrada de 5. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, hein? Dá 4. E raiz quadrada de 5 ao quadrado é a mesma coisa aqui, dá o próprio 5. Certo? Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 5, que dá 20. 36 igual a x ao quadrado mais 20. Igual a letra B, o mais fácil é você trazer o 20 para este lado, que já tem 36. Então vai ficar 36 menos 20 igual a x ao quadrado.
36 menos 20 não é 16, né? Igual a x quadrado. Traz o quadrado como raiz quadrada. E dá quanto? Qual é o número que ele vezes ele dá 16? 4. O x é 4. Certo, pessoal? Então vamos lá, hein? Recapitulando. Primeiros exemplos, raiz quadrada exata. Só dá o resultado. Segundos exemplos, que é a letra C e a letra D, chega numa raiz quadrada que ela não é exata. Simplifica. Como? Fatorando. Tirando de dentro dela o que você conseguir e tudo mais. Do jeito que a gente fez aqui. Com 40. Raiz quadrada de 40. E os terceiros exemplos, que no caso é a letra E e a letra F, é porque no próprio lateral, na própria lateral do triângulo, tem uma medida com radical. Quando é simples, é só você, já que é um raiz quadrada ao quadrado, repete os de dentro. Quando vier um número acompanhando o radical, você eleva o número ao quadrado, depois o radical, que dá 5 também, né? Que é a própria base. Certo? Então, tchauzinho, espero que tenha entendido. Qualquer coisa eu tô no privado. Tchau, pessoal!